o ministro Marco Aurélio ele costumava dizer que vivemos tempos estranhos. E eu, a propósito disso, já tive a oportunidade de escrever 2 crônicas a propósito dos tempos estranhos em que vivemos. E vejo que as coisas tendem a se tornar muito mais estranhas à proporção que fatos inusitados vão se sucedendo e deixando em todos nós uma sensação estranha de que as decisões judiciais possam não ser voluntariamente cumpridas e possam deixar de ser respeitadas na sua dimensão. Por que digo isso? Recentemente, todos estamos acompanhando o Elon Musk do X, se recusando a cumprir decisão judicial brasileira. O que é algo extremamente grave, não vou entrar em detalhes, porque todos nós estamos acompanhando, e isso é de uma gravidade que não tem mais tamanho. E aí eu trago a questão para nosso mundo, e aproveito o ensejo em face dessas questões para rememorar recente discurso formulado na Assembleia Legislativa, em que se assaca críticas que ultrapassam um umbral da civilidade e do respeito profissional à doutora Rosângela, formulada por um deputado inconformado com a participação da eminente colega num determinado julgamento, o qual é do conhecimento de todos, e isso é algo muito preocupante. Conquanto devamos respeitar com veemência a liberdade de expressão, conquanto admitamos que todos têm direito de externar a sua inconformação em face de algo com o qual não concorde, há um umbral, há um limite que a gente não pode ultrapassar. É o limite do deslustre à história, do deslustre à honra, do desrespeito ao ser humano. E eu assisti ao discurso e compreendo a inconformação, é natural que assim o seja, mas por mais que nós estejamos insatisfeitos diante de uma decisão judicial, os canais competentes para se discutir uma decisão judicial ou uma inconformação em face dela, definitivamente não é a desonra, o desrespeito. E a doutora Rosângela tem, de minha parte, pessoalmente, e tenho convicção de toda a corte, todo o respeito que um profissional possa ter em face da sua história, da sua conduta, do seu comportamento, que enriquece a magistratura do Maranhão. Nós sabemos que a gente vive num mundo em que há, em todas as atividades, pessoas que desviam do padrão de comportamento ético-moral que todos nós almejamos. Isso é próprio das corporações, onde há pessoas de todos os matizes. Mas seguramente não é o caso de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem uma história sedimentada de altivez, de postura profissional, de respeito, de equilíbrio, de sensatez, de prudência, todos os pressupostos, todos os predicados que são próprios de um grande magistrado. Então, quero só aproveitar essa oportunidade para dizer que, conquanto respeite a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, conquanto entenda a insatisfação do deputado que assumou a tribuna, eu também entendo que há um limite que não pode ser ultrapassado. E por esse motivo é que eu estou, em nome do tribunal, a despeito de já ter veiculado uma nota, eu estou me solidarizando com a senhora pela sua história, porque todos nós que lidamos com a área eleitoral, em um determinado momento da vida, fomos vítimas de alguma agressão verbal.
poucos foram os magistrados, doutor Fernando, doutor Oca e doutor Maia, poucos foram os magistrados que lidaram com a área eleitoral, que passaram incólumes a uma crítica mais acerba, a um desrespeito à sua história. Eu mesmo fui vítima muitas vezes, ou pelo menos mais veementemente na comarca de Presidente Dutra, onde fui juiz. E a gente sabe onde dói, quando a gente constrói uma história cheia de dignidade, cheia de significado, quando a gente deixa tudo isso construído para os nossos filhos, para as futuras gerações, e quando a gente sofre esse tipo de agressão. Isso dói na alma. É algo que a gente não tem explicação. Então, eu quero dizer à senhora que eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu acredito, confio no deputado, acho que foi um momento de emoção, mas as coisas acontecem de uma forma tão as coisas se ajustam tão bem depois, que eu assisti ao depoimento e depois eu vi um deputado se manifestando a propósito do seu passado, da sua história, elogiando a sua história. De modo que a gente vê que há sempre essa possibilidade de dualidade de conduta. E há sempre alguém que reconheça a história que a gente constrói.